Quem é você? Como que você responderia essa pergunta? Quantas vezes você já fez essa pergunta para alguém? Quem você pensa que é? Quem você acha que você é? E quantas vezes talvez você também ouviu essa pergunta? Mas hoje eu quero refletir com você sobre a importância de nós nos preocuparmos, de você se preocupar em responder essa pergunta. Quem sou eu? Interessante que quando nós fazemos uma análise pela literatura bíblica, nós vamos vendo em vários momentos, em passagens bíblicas, essa pergunta acontecendo. 2 exemplos. No Antigo Testamento, Moisés, quando ele tem um diálogo com Deus, ele pergunta: qual é o seu nome? O povo quer saber. E Deus vai responder para Moisés: diga ao povo que eu sou aquele que sou. Deus é aquele que é. Lá no Novo Testamento, o próprio Jesus lança essa pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou quem eles dizem que eu sou? E aí vem as respostas. Uns dizem, outros falam. Responder essa pergunta é uma necessidade da nossa própria existência. É uma necessidade do ser humano. É uma necessidade da pessoa humana. Essa preocupação em entender quem ela é, quem você é, quem eu sou. Mas será possível conseguir responder essa pergunta, quem é você, apenas com palavras? Será que existem palavras capazes de dizer de fato quem você é? Você de fato consegue se definir por palavras? Vamos então refletir sobre o poço como lugar de encontro. O poço do encontro de Jesus e a samaritana. Mas para essa reflexão, vamos nos preocupar com a mensagem do poço. O poço de possibilidades. Possibilidades de muitas reflexões que nós podemos fazer sobre a nossa própria vida. É esse poço que é o lugar do encontro, que é o lugar também dessa reflexão de hoje. Refletir sobre a minha vida, refletir sobre a sua vida. Vamos pensar. Quantas vezes você já disse: nossa, cheguei no fundo do poço? Ou fulano está no fundo do poço? Que lugar é esse? O fundo do poço. Às vezes a gente vai falando as coisas sem até mesmo perceber. São mais vícios de linguagem, são expressões, ditados populares, e a gente vai falando sem refletir. Mas hoje eu quero convidar a você a pensar: onde é esse fundo do poço? Se você chegou no fundo do poço, ou se o poço tem um fundo, se o poço tem um fim, a primeira reflexão que nós podemos fazer é sobre o limite, sobre a limitação. Hoje nós vivemos numa sociedade, numa cultura, em que o limite quase parece não existir. Somos capazes de tudo, podemos tudo, damos conta de tudo. E quantas pessoas hoje não estão sofrendo porque elas se deparam com esse fundo desse poço? Elas se deparam com a realidade do limite. Mas não vamos pensar o limite como uma coisa negativa, não. Não vamos pensar no limite como um demérito, não. Vamos pensar no limite como lugar de reflexão. Se você chegou no fundo do poço, dali você não vai passar mais, então você tem tempo para poder refletir sobre esse espaço, sobre esse lugar, sobre esse limite. E é pensando nesse limite, é pensar esse limite que vai abrir possibilidades para você. É pensando no limite que você começa a refletir sobre as suas possibilidades, sobre as suas potencialidades. O limite, ele é vencido à medida que você o reconhece.
Cada vez que você reconhece o limite e você se propõe a pensar sobre ele, e você se propõe a pensar estratégias para vencê-lo, você dá um passo para frente. Quando você não se preocupa em responder sobre esse limite, você levanta, anda um pouco e cai de novo. Você vai repetir sempre os mesmos erros. Você vai parar praticamente sempre nos mesmos lugares. Então, estar no fundo do poço para nós hoje, nessa reflexão, é a oportunidade de nós também nos preocuparmos. Quais são as minhas possibilidades? O que eu preciso mudar na minha vida para que eu vença esse meu limite? Sabe por quê? Nós não somos capazes de tudo, não. Nós temos essa impressão, que nós somos capazes de tudo, nós somos heróis. Não. Até os heróis que a gente acompanha nas histórias em quadrinhos, nos filmes, nos desenhos, têm suas limitações. Todo herói tem uma limitação, tem uma fraqueza, mas ele reconhece essa fraqueza. Ele sabe qual é essa fraqueza. Ele não foge da realidade dessa fraqueza. E nós muitas vezes temos medo de nos depararmos com essa nossa fraqueza, nos depararmos com essa nossa limitação. Então, estar no fundo do poço, lembrando, é o lugar da possibilidade, é o lugar de repensar por que eu estou ali e começar a definir estratégias para que eu saia dali. Então, o fundo do poço é um lugar de oportunidade, é um lugar de possibilidade de sucesso, de vencer as barreiras da própria vida. Outra coisa que é interessante a gente pensar a respeito do fundo do poço é na nossa interioridade. Pensa lá dentro de você mesmo. Pensa esse poço em você. E tente responder a pergunta: quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Essa pergunta ela é tão importante que quando nós fazemos um estudo bíblico, nós fazemos um passeio pelas páginas da Sagrada Escritura, nós vamos ver essa pergunta colocada lá. Lá no Antigo Testamento, Moisés faz essa pergunta: qual é o seu nome? Ele faz essa pergunta para Deus. Eles querem saber qual é o seu nome. E Deus responde: diga a eles que eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus é aquele que é. Uma resposta um tanto quanto misteriosa. Uma resposta que parece que não responde. Será que nós não somos assim também, não? É fácil definir uma pessoa? É fácil dizer de uma pessoa? É fácil você dizer de si mesmo? Você consegue definir a sua vida, a sua história, apenas com palavras? As palavras cabem no seu fazer, na sua identidade? Lá no Novo Testamento também Jesus propõe essa pergunta: quem eles dizem que eu sou? E vão aparecendo várias respostas. E muitas vezes nós nos preocupamos com isso também. Quem eles dizem de mim? O que eles dizem de mim? Quem eles dizem que eu sou? E quando não dizemos assim, quem ele pensa que ele é para falar isso de mim? Mas é lá no fundo do poço, que é o lugar da reflexão, é o lugar da possibilidade, mas é o lugar também de você se preocupar em responder essa pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Como que eu me defino? Quais são as minhas preocupações? O meu fazer? As minhas oportunidades? As minhas escolhas? Por que que eu faço assim? Por que que eu me comporto dessa maneira? É se preocupar com a interioridade. Mais uma vez, hoje a cultura é uma cultura para fora. É uma cultura do exterior. É uma cultura da carinha feliz. É uma cultura da maquiagem. Às vezes você está triste, mas a maquiagem, a foto do seu perfil da internet, lá do seu Face, do seu Instagram, do seu WhatsApp, está lá joinha. E você está abatido. Mas as pessoas
não querem olhar a sua tristeza, né? Então você precisa transparecer a felicidade para todos. Mas você precisa se preocupar com isso. Quem é você? Quem sou eu? De fato. Como que eu me percebo como pessoa? É preciso um pouco de silêncio, sabe? O silêncio do fundo do poço, para que você tenha essa oportunidade de ouvir somente a sua voz, ouvir somente o som da sua respiração, ouvir somente as batidas do seu coração. Não perca essa oportunidade de fazer o silêncio da sua vida para você se perceber, para você entender de fato quem você é. Essa importância de olhar para dentro, olhar para si próprio, para que você possa dizer de você. Olhar para si. E olha que interessante. Se o poço é fundo, lá no fundo desse poço não tem luz. É um lugar escuro. Às vezes a gente precisa até mesmo dessa penumbra, dessa escuridão, porque nós estamos nos iluminando com tantas coisas, com a fala do outro, com a mídia. Tem tanta coisa iluminando a nossa vida e às vezes a gente precisa apagar um pouco essas luzes para que nós nos percebamos. Quando você está no escuro, você vai olhar somente para você. Fecha os seus olhos e você vai perceber somente você. Não vai ter distração. A sua atenção não vai estar desfocada em outras questões. Hoje uma pessoa conversa com você ao mesmo tempo que mexe no celular, que digita uma mensagem, a pessoa nem olha mais no rosto da outra. Então esse fundo do poço vai oferecer essa possibilidade também de você olhar somente para si, você ouvir somente a sua voz, você perceber somente a sua respiração, as batidas do seu coração. A interioridade. Como que você quer estar com o outro se você ainda não deu conta de estar consigo? Como que você quer cobrar do outro se você ainda não compreendeu você mesmo, as suas limitações e as suas possibilidades? Então, quanto melhor você se compreende, você se preocupa em responder às suas questões interiores, melhor será também as suas relações com as outras pessoas. Quando a luz falta em mim, o que acontece quando essa luz falta em mim? Hoje a luz acaba no instantinho, a gente acende a lanterninha do celular. Nós não damos conta dessa falta de luz. A gente acende uma vela correndo, a gente fica desestabilizado. Talvez é porque a gente não está dando conta mais de nós mesmos. Opa, peraí, deixa eu ver quem sou eu nessa escuridão, quem sou eu nessa ausência de luz, quem sou eu? Não, aí a gente quer imediatamente aparentar, quer aparecer. Aí você fez com fósforo, acende uma lanterna e traz uma luz artificial. E vamos vivendo a vida desta maneira, com luzes artificiais. E a luz da essência, a luz do interior, ela vai diminuindo, apagar. Ela não apaga não, mas nós vamos dando menos importância para ela. Quanto mais luzes artificiais você joga para o seu interior, menos você vai perceber a luz interior que existe em você, a beleza interior que existe em você. Preocupe-se com isso também. O fundo do poço também oferece uma outra oportunidade, o encontro consigo mesmo. Nós precisamos sentir saudade de nós mesmos. A gente não quer ficar sozinho hoje, quer o tempo todo estar com as outras pessoas, ou estar distraídos com os celulares, estar distraídos com as diversões. Não, calma. Pode, não tem problema não. Não, mas antes, queira estar consigo.
Seja você a sua melhor companhia. Seja você a sua melhor companhia. Seja você o primeiro a falar assim, nossa, como que você é bonito. Nossa, como que você é legal. Não estou falando de narcisismo, um assunto que nós podemos conversar depois. Mas é você, primeiro, ficar amigo de você mesmo, fazer as pazes consigo mesmo, para que você não fique dependendo o tempo todo da fala do outro, do olhar do outro, da crítica do outro. Porque daqui a pouco você já não se percebe mais. Você vive a partir do que o outro diz. Ah, não vou porque o outro. Ah, não vou fazer porque o outro. Ah, não sei isso porque aquilo. Então pense nisso. O poço também é o lugar que oportuniza o encontro consigo mesmo.